Há silêncios que falam mais alto do que qualquer grito. Há noites em que você fecha os olhos e sabe exatamente o que não deveria fazer amanhã. Mas quando o amanhã chega, você faz. E depois, quando a poeira baixa, quando o momento passou, você nem mesmo sente aquele aperto no peito que deveria sentir. É como se algo dentro de você tivesse se acostumado com a queda. E talvez essa seja a dor mais profunda. Não é mais o pecado em si, é o silêncio da sua própria consciência. Existe um momento perigoso na caminhada de qualquer pessoa. Não é quando você cai pela primeira vez. Não é quando você falha e depois chora. O momento mais perigoso é quando você cai e levanta sem nenhuma lágrima. Quando você erra e continua andando como se nada tivesse acontecido. Quando a vontade de fazer aquilo que você sabe que não deveria é tão forte que até o remorso parece pequeno demais. É como se você estivesse perdendo a capacidade de sentir a gravidade das suas escolhas. Você já esteve nesse lugar? Onde você sabe que está errado, mas simplesmente não consegue sentir o peso disso. Onde o arrependimento que deveria vir naturalmente parece forçado, artificial, distante. É como tentar chorar e perceber que não há mais lágrimas. Como tentar voltar para casa e descobrir que esqueceu o caminho. Você está andando, mas para onde? Você está vivo, mas está realmente vivendo? Tem gente que passa anos nessa estrada. Acordam, trabalham, sorriem, conversam, mas por dentro há um deserto crescendo. Um deserto onde nada mais parece ter importância, onde até Deus parece distante. Não porque Ele se afastou, mas porque você parou de sentir sua presença. E o mais assustador é que em algum momento você nem percebe mais. A insensibilidade se torna normal, a frieza se torna rotina, e você começa a viver como se tudo isso fosse apenas parte da vida. Havia um homem na Bíblia que poucas pessoas conhecem. Seu nome era Amazias, e ele foi rei de Judá. As Escrituras dizem algo sobre ele que me arrepia até hoje. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de coração inteiro. Você entende o que isso significa? Ele fazia as coisas certas, seguia os rituais, cumpria as tradições, mas seu coração não estava nisso. Era como se ele estivesse apenas executando movimentos, como um ator em um palco vazio. E quantos de nós não estamos vivendo assim, fazendo as coisas certas por fora, mas por dentro vazios, orando palavras que não sentimos, cantando louvores que não tocam nossa alma, pedindo perdão sem realmente querer mudar? É possível estar em pé na igreja e de joelhos no pecado ao mesmo tempo. É possível sorrir de dia e se destruir de noite. É possível estar vivo e morto simultaneamente, vivo no corpo, morto na alma. A verdade é que existe um tipo de morte que não aparece em obituário. Existe um tipo de funeral que acontece em silêncio, dentro do peito de alguém que ainda respira. E talvez você esteja vivendo esse funeral agora. Talvez você esteja enterrando partes de si mesmo que um dia foram sensíveis, puras, cheias de sonhos. E a cada dia que passa, você joga mais uma pá de terra sobre aquilo que você costumava ser. Conheci alguém que me disse uma vez: eu cheguei num ponto em que nem sei mais quem eu sou. Faço coisas que jurei que nunca faria. E o pior é que não sinto mais nada. É como se eu tivesse perdido a capacidade de me importar. E enquanto essa pessoa falava, eu via nos seus olhos algo que me partiu. Não era culpa, era vazio. Um vazio tão profundo que até a culpa tinha se afogado nele. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. O fato de você não sentir culpa não significa que você não está errado. O fato de você não sentir remorso não significa que o pecado não está te destruindo. Às vezes, a maior evidência de que algo está muito errado é justamente a ausência de dor. Quando você toca o fogo e não sente, não é porque não há fogo, é porque seus nervos estão mortos. E quando você peca e não sente nada, não é porque não é grave, é porque sua sensibilidade espiritual está adormecida. E aqui está o perigo. Quanto mais você cede, menos você sente. Quanto mais você aceita, menos você questiona. É como descer uma escada no escuro. Você não percebe cada degrau, mas quando olha para trás já está muito abaixo de onde começou. E o caminho de volta parece impossível. Parece longo demais, íngreme demais, cansativo demais. Então você pensa, por que tentar? Por que lutar? Talvez seja melhor apenas aceitar que é assim que eu sou.
Mas deixe-me te contar sobre outro homem da Bíblia. Este você talvez conheça, mas não da forma como vou te mostrar agora. Pedro. Sim, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Mas o que me fascina não é a negação em si. O que me fascina é o que aconteceu antes. Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Percebe a profundidade disso? Jesus não disse: eu roguei para que você não caia, porque ele sabia que Pedro ia cair. Ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que Pedro ia falhar. O que Jesus pediu foi que a fé de Pedro não desfalecesse, que no meio da queda, no meio do erro, no meio da vergonha, ainda houvesse uma centelha, uma fagulha, um pequeno ponto de luz que não se apagasse completamente. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez você tenha caído tanto que nem sabe mais o que é se levantar. Talvez você tenha pecado tanto que nem sabe mais o que é arrependimento verdadeiro. Talvez você esteja tão acostumado com a escuridão que nem se lembra mais da luz. Mas ainda há uma fagulha. Ainda há algo dentro de você que está lendo essas palavras e sentindo algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja fraco, mesmo que seja quase imperceptível. Essa fagulha não é sua. Ela nunca foi. É Deus dizendo: eu não desisti de você. É o Espírito Santo sussurrando no meio do barulho: ainda há esperança. É Jesus olhando para você do mesmo jeito que olhou para Pedro e dizendo: eu sei que você vai cair, mas eu estou rogando para que você se levante. Não é sobre não cair, é sobre não desistir de levantar. Mas como você se levanta quando nem sente vontade? Como você se arrepende quando nem sente culpa? Aqui está o segredo que ninguém te conta. O arrependimento verdadeiro não começa com um sentimento, começa com uma decisão. Começa quando você olha para a sua vida e diz: eu não sinto o que deveria sentir, mas eu decido mudar mesmo assim. Começa quando você escolhe a verdade acima das suas emoções. Quando você escolhe o certo mesmo quando o certo não te emociona mais. Davi escreveu no Salmo 51: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Percebe o que ele está pedindo? Ele não está dizendo: espera eu sentir vontade de mudar. Ele está dizendo: Deus, cria em mim algo que eu não consigo criar sozinho. Renova algo que eu não consigo renovar por mim mesmo. É uma rendição. É um grito de quem sabe que não tem forças, mas ainda tem voz para clamar. E talvez seja isso que você precisa fazer agora. Não esperar sentir, não esperar a emoção vir, não esperar o arrependimento perfeito, mas simplesmente dizer: Deus, eu estou morto por dentro. Eu não sinto o que deveria sentir, mas eu sei que preciso mudar. E se há alguma chance de restauração, ela não vem de mim, vem de ti. É um pedido de socorro. É um SOS lançado da profundeza de um naufrágio. E aqui está a beleza dessa história. Deus não precisa que você chegue perfeito. Ele não precisa que você chegue inteiro. Ele não precisa que você chegue sentindo tudo o que deveria sentir. Ele só precisa que você chegue, mesmo que seja arrastando, mesmo que seja chorando lágrimas secas, mesmo que seja sem palavras, mesmo que seja apenas com o peso do seu silêncio e o vazio do seu peito. Há uma verdade antiga que diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Não é sobre você chegar com força, é sobre você chegar quebrado. Não é sobre você chegar com todas as respostas, é sobre você chegar com todas as perguntas. Não é sobre você chegar curado, é sobre você chegar doente e deixar o médico cuidar de você. Então, o que você faz quando a vontade de pecar é maior que o arrependimento? Você começa pequeno. Você não tenta mudar tudo de uma vez. Você não tenta sentir tudo de uma vez. Você simplesmente dá um passo, um único passo. Pode ser uma oração de 3 palavras: Deus me ajuda. Pode ser um jejum de um dia. Pode ser pedir perdão a alguém que você machucou. Pode ser apenas abrir a Bíblia e ler um versículo. Um único versículo. Não para entender tudo, mas para lembrar que ainda há uma palavra viva quando tudo dentro de você parece morto. E à medida que você dá esse pequeno passo, algo acontece. Não imediatamente, não magicamente, mas gradualmente. A sensibilidade começa a voltar.
Como quando você entra numa sala escura e seus olhos se acostumam devagar. Como quando você coloca a mão na água gelada e aos poucos para de doer. Como quando você ouve uma música antiga e de repente lembra de quem você era. É o despertar da alma, é o retorno do coração, é a ressurreição do que você achava que estava morto para sempre. Jesus disse a Pedro: quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Não se você se converter. Quando? Porque ele sabia que a história não acabava na queda. Ele sabia que Pedro ia se levantar. Ele sabia que aquele homem que negou Jesus 3 vezes seria o mesmo homem que pregaria no Pentecostes e veria 3.000 almas se converterem. A queda não é o fim. A insensibilidade não é permanente. O vazio não é eterno. Há sempre um quando esperando pelo seu si. E hoje, neste momento, você tem uma escolha. Não é a escolha entre pecar ou não pecar. Não é a escolha entre sentir culpa ou não sentir. É a escolha entre desistir ou continuar. Entre aceitar que é assim que você é ou acreditar que há mais. Entre se render ao vazio ou gritar no meio dele: Deus, eu quero sentir de novo. Eu quero voltar. Eu quero viver de verdade. E quando você faz esse grito, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja sem lágrimas, mesmo que seja sem emoção, Deus ouve. E Ele responde. Não do jeito que você espera, não no tempo que você quer, mas Ele responde. Porque você não foi criado para viver nesse vazio. Você não foi criado para sentir esse nada. Você não foi criado para ser um corpo vivo com uma alma morta. Você foi criado para mais, muito mais. E enquanto houver um fôlego dentro de você, há esperança. Enquanto houver um pensamento questionando se pode ser diferente, há uma porta aberta. Enquanto houver uma voz dentro de você dizendo: isso não é tudo que existe, há um caminho de volta. Então volte. Não importa quão longe você foi, não importa quão fundo você caiu, não importa quão insensível você se tornou. Volte. Não com respostas, mas com perguntas. Não com força, mas com fraqueza. Não com emoção, mas com decisão. E deixe Deus fazer o que só Ele pode fazer: transformar desertos em jardins, mortos em vivos, vazios em cheios. Deixe Ele ser Deus na sua vida de novo. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, por favor, deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está enfrentando alguma dificuldade. Sua história importa. Sua luta importa. E você não está sozinho nessa caminhada. E se este vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Juntos, vamos construir uma comunidade de pessoas que não desistem, que não se rendem, que acreditam que sempre há esperança, mesmo quando parece que não há.